Se você está aqui agora, neste momento, assistindo e ouvindo essas palavras, não é por acidente, não é coincidência, nada é coincidência. Sua alma te guiou até aqui para que você esteja pronto, ou fique pronto, ou quase pronto, para que você desperte de um sono da morte. Um sono que talvez durou tua vida inteira, durante toda a tua existência, por vários aspectos. Hoje eu vou te mostrar que algo aqui que vai mudar fundamentalmente como você vê a realidade, como você vê o seu corpo, como você vê as escrituras sagradas, como você vê Deus e como você provavelmente se vê. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, boa madrugada. Não sei que horário você vai estar assistindo essa live. Ela veio para te trazer o que está escrito aí no primeiro slide. Ela veio para trazer luz. Ela veio para trazer algo que a gente ouve e entende já por uma programação. Vamos começar assim, ó. No princípio, criou Deus. No princípio de tudo, criou. Ele pairava sobre a face do abismo. Mas antes de começar isso aqui, eu queria fazer um roteiro aqui para vocês me acompanharem nos slides. Então vamos lá. O princípio da luz, né? Se você abrir sua Bíblia, rapidinho, porque está no primeiro capítulo de Gênesis, seja ela fisicamente ou mentalmente, em Gênesis capítulo 1 está escrito assim, no versículo 3, as primeiras palavras que Deus pronuncia a respeito da criação. Foi assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Pense nessa frase, haja luz. Agora eu quero que você pense comigo. Antes dessas palavras, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Cria uma imagem mental aí, fecha teus olhos. Imagina um vazio absoluto. Não existe som, não existe forma, não existe matéria. Existe apenas uma potencialidade pura. E então Deus fala assim. E ao falar, ele diz, haja luz. Mas ele espera um momento. E a Bíblia nos diz que o sol só foi criado no 4º dia. Então, que luz é essa do primeiro dia? Pensa aí. Essa é uma das primeiras pistas que as escrituras nos deixam e que não são literais, são simbólicas, são códigos que nos enquadram quando estamos vivendo em uma materialidade, mas que nos libertam quando podemos viver e entender a luz do Espírito. Então, quando você entende o código, tudo muda. A revelação gradual pode ser assim. A luz de Gênesis 1:3 não é luz física que você conhece, mas ela é uma consciência, é uma substância, é um entendimento que está acima da compreensão literal. Está nas entrelinhas, ela é primordial em toda a criação. E aqui está os textos esotéricos, cabalísticos e herméticos que, concomitantemente, as escrituras sagradas nos revelam e nos dão a força para alcançarmos esse entendimento. Tudo é universo. E tudo no universo é luz, em diferentes frequências de vibração. Pense em um espectro. De um lado, você tem a luz vibrando em frequências
altíssimas como do próprio Criador. Tão rápidas, tão sutis, que teu olho físico não consegue nem ver. Do outro lado, você tem uma luz vibrando em frequências baixíssimas, tão lentas, tão densas, que ela solidifica na matéria que você acredita ser real. Então, é como a água. O vapor de água é H2O vibrando muito rápido, sutil, invisível, livre. E gelo é o H2O vibrando devagar, denso, sólido, preso. Mas é a mesma substância, apesar das frequências diferentes. Agora, vamos tentar conectar isso e exemplificar esse exemplo da água a você, ao seu corpo físico, a essa carne, a esses ossos. É a mesma luz condensada, luz vibrando em uma frequência tão baixa que você pode tocar, você pode ver, você pode sentir o peso. Mas a sua essência, a sua alma, o seu espírito, isso é luz vibrando em frequências altíssimas, tão altas que transcendem o tempo e o espaço. Isso não é misticismo, isso não é magia, isso não são conhecimentos rasos, irreligiosos, dogmáticos. É o aprofundamento de quem busca conhecer a sua origem, a sua necessidade real, para que a liberdade verdadeira, que não está na carne, porque a carne é a própria prisão, da densidade da vibração. Walter Russell, ele foi um dos maiores cientistas e místicos do século XX. Ele disse exatamente isso. Deus é mente pensante e sua substância é luz. Que luz é essa? É um refletor fortíssimo. Einstein já, por sua vez, provou que E igual a mc ao quadrado. Ou seja, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz, ao quadrado. Em outras palavras, matéria é energia condensada. E energia é luz. Então, quando a Bíblia diz que Deus disse, haja luz, o que ela está realmente dizendo? A consciência infinita projetou uma substância primordial da qual tudo seria feito. E aqui está a parte que vai mudar a tua vida para sempre. Se Deus é luz e você é feito imagem e semelhança de Deus, então você é luz. Não metaforicamente, literalmente. Você é um ser de luz temporariamente aprisionado a um corpo denso de carne. E a densidade aumenta de acordo com o que você alimenta. Você alimenta a tua carne, a tua densidade, ou você alimenta a tua luz? É por isso que você se sente preso às vezes. É por isso que você sente que esse mundo não é um verdadeiro lar. Porque não é. Você é uma borboleta que ainda lembra de quando era lagarta, sentindo as paredes do casulo. Mas essa metamorfose já está acontecendo. E o que nós vamos fazer nessa série de lives é acelerar o processo da sua lembrança e de reconhecimento, de retorno à sua natureza original. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Você entende por que Jesus disse, eu sou a luz do mundo? Ele não estava dizendo que ele era especial. Ele estava revelando que todos nós somos. A diferença é que ele lembrou e nós esquecemos. Pessoal,
eu quero pedir um favor para vocês. No chat aqui, nos comentários, me diga se isso faz sentido para vocês. Me diga se vocês já sentiram essa sensação de serem mais do que apenas um corpo físico. Comente sim, se já sentiram, ou não, se nunca sentiram. Sim, eu, Paulo, já senti exatamente isso. E você está no caminho certo, se você já sentiu. Mas se você ainda não sentiu, comece a perceber que existe algo que você está ignorando na sua essência. Porque a maior virtude não são suas conquistas perecíveis, seja ela física, materializada em alguns bens ou conquistas materiais. Tampouco a família que você constituiu, apesar de ser uma estrutura sagrada para te ajudar a conquistar a verdadeira necessidade, que é a libertação da tua alma. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar. Esse canal não é um canal comum. Nós estamos pesquisando conteúdos para educar as mentes e programar as mentes ao reset mental. E que você tenha liberdade de se autoprogramar. Porque a mente criadora, ela não programou ninguém. Ela só criou. E alguém mais rápido, mais ligeiro, mais dedicado ao conhecimento e aos estudos e à busca incessante por essa liberdade, alcançou. E rapidamente se aproveitou da tua ignorância, da minha ignorância e das nossas programações errôneas para nos escravizar em coisas que parece que a gente até gosta. Mas, na verdade, existe um vazio dentro de mim, de você, que nunca é preenchido com as coisas dessa vida. Então, vamos lá. Na lei da correspondência, né, existe uma existência. Agora que estabelecemos que essa luz ela é bem diferente das frequências, e elas estão em diferentes frequências, vamos para o próximo nível de compreensão. É para isso que nós precisamos falar da lei hermética, principalmente da lei hermética da correspondência. Os princípios herméticos, eles são anteriores à Bíblia. Eles vêm do Egito Antigo, de Hermes Trismegisto. Aquele que os gregos chamavam de 3 vezes grande. E esses princípios são a base de todo o conhecimento esotérico, incluindo a cabala, o cristianismo místico e até mesmo a física quântica moderna. Então nós não estamos falando de um cientista pesquisador, um estudioso, não. Nós estamos falando de alguém que, através das suas observações, revelações, memórias ou conexões, deixou aqui um manual de instrução riquíssimo, que pode engajar, conectar com outras escrituras sagradas e nos trazer a uma libertação de verdade. Só quem conheceu o mais profundo da dor, o profundo da dor, da perda, do óbito, do luto, da droga, da bebida, da depressão, do isolamento, da necessidade, da vontade insuportável de suicídio, de desistir de tudo. Quem conheceu as trevas profundas pode enxergar essa luz onde ninguém enxerga, dentro de si mesmo, para poder alcançar uma força que é a verdadeira conexão divina, para ser resgatado, para ser transformado, para ser realmente luz da terra, luz do caminho, luz da grande existência, da conexão divina. Ou, se você preferir,
sal da terra e luz do mundo, assim como o grande, maior nome foi falado na terra diz: eu sou. Então, para que nós venhamos nos conectar a essa existência, desde a existência, na sua mais perfeita conexão, sem interrupção, sem ruídos, sem manchas, sem máculas, nós precisamos entender o que a lei da correspondência nos proporciona. A lei da correspondência fala assim: o que está em cima é como está embaixo, e o que está dentro é como estar fora. Isso significa que o macrocosmo, o universo todo que você conhece, é o reflexo perfeito do microcosmo, você, eu, e vice-versa. Tudo que existe lá fora desse universo, chamado eu, é o universo, é a existência que existe aqui dentro desse universo chamado você, ou eu. Tudo que está fora está dentro, e tudo que está dentro está fora. Está replicado. Deita à noite, olha para o céu. E imagina uma cadeia neural ligado por linhas que você não enxerga, mas que representa cada sinapse, cada ligação, cada neurônio, cada impulso elétrico de uma mente pensante. Com um universo expandido em muitas outras existências, onde 70% é água fora e 70% é água dentro. Não existe coincidência. Existe uma relação divina da criação. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos disso. O Sol e o coração. Vamos fazer uma analogia. O Sol está dentro e no centro do sistema solar. Todos os planetas orbitam ao redor dele. Onde está o Sol, está o corpo. Seu coração. Ele está no centro do seu peito. E todas as células dependem dele. Ele bombeia vida, energia e sangue para todo o sistema. O Sol é igual ao coração. É a correspondência. Vou dar mais um exemplo. Os planetas e as glândulas. Existem 7 planetas. 7 planetas visíveis a olho nu. Para mais esclarecimentos, assistam as outras lives da anatomia esotérica. Cada uma corresponde a um planeta específico. Sol, pineal. Lua, pituitária. Mercúrio, tireoide. Vênus é o timo. Marte, adrenais. Júpiter é o pâncreas. E Saturno são as gônadas sexuais. É uma correspondência perfeita. Você pode observar que a galáxia e o átomo, se você olhar uma imagem Via Láctea, de cima, você vê um espiral, como um centro brilhante e braços girando ao redor. Se você olhar um átomo, você vê a mesma coisa. Um núcleo infinitamente grande ao infinitamente pequeno. O mesmo padrão de criação. Jesus sabia disso perfeitamente. E por isso ele disse assim em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não disse que o reino está em uma igreja, em uma montanha, em um país, ou em um templo físico. Ele disse dentro. Por que ele disse dentro? Porque tudo que está lá fora existe primeiro aqui dentro. O reino dos céus não é um lugar que você vai depois de morrer. É um estado de consciência que você pode acessar agora, nesse momento. Ele está localizado onde? No seu corpo, no seu sistema nervoso.
no seu cérebro. Alguém já me disse, a cidade santa é linda, eu consigo ver. Que dádiva, hein? Você quer ver? Você percebe a revolução que isso causa? Que não é um mundo perfeito, um país a haver desacordos, aonde existem frequências diferentes. Em toda a vida, me ensinaram que você precisa ir a um lugar, a um templo, a uma igreja, para você encontrar Deus. Disseram até que lá nesses lugares era a casa de Deus. E que você precisaria de um intermediário, um padre, um pastor, um rabino, para falar com o divino. E que você precisa morrer para ir para o céu. Ou não o céu. Tudo mentira. Mentira. Tudo isso foi criado para te manter dependente de instituições externas, para te manter acreditando que você é pequeno, pecador, indigno, separado de Deus. A verdade é que você é um templo. Você não está separado de Deus. Você é uma expressão de Deus, uma individualização da consciência infinita. 3,16. Ele fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é poético? Você acha que é poético? Não, não é poético. É literal. O teu corpo é o templo. Nós podemos entender assim, que agora essa lei da correspondência tem outra implicação profunda, que a ciência moderna só recentemente começou a entender, ou divulgar o que já entendia há tempos atrás. Chama-se de princípio holográfico. O que é um holograma? É uma imagem tridimensional artefascinante. Se você pegar uma fotografia holográfica e cortar lá o meio, você não fica com a metade da imagem. Você fica com uma imagem inteira, só que menor. Agora, deixa isso penetrar dentro de você. E pensa comigo. Corta de novo. Você ainda tem a imagem completa. Corta em 1000 pedaços. Cada pedaço contém a imagem inteira. Os físicos quânticos, como David Bohr e Carl Sagan, eles propuseram que o universo funciona assim. Cada parte contém a informação do todo. E trazer isso para o biológico é outra parte, é outra ideia. E onde nós podemos ver isso na natureza? Você tem cerca de 37 trilhões de células no teu corpo. E cada uma dessas células está no seu DNA de forma completa. Cada célula, cada uma dessas 37 trilhões de células contém o teu DNA completo. E cada célula tem a informação total do teu corpo inteiro. Agora, é como se cada célula fosse uma biblioteca completa do universo que você é. Então não importa qual é a célula, se é do teu dedo do pé, do cérebro, do fígado, do rim. Todas elas têm as mesmas informações. Todas elas têm esse livro completo. Você é uma célula do divino. Na existência divina, em baixa densidade. Os místicos sempre souberam disso. Rumi, o poeta sufi, disse assim: você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota.
Como que Jesus disse em João 10:34? Ele estava citando o Salmo 82, verso 6, onde está escrito assim: vós sois deuses e filhos do Altíssimo. E não é blasfêmia, é verdade. Você é uma expressão divina, um fractal de uma consciência infinita. Então, vamos recapitular o que nós vimos até agora. O conteúdo é tão profundo que a gente pode se perder. Mas vamos lá. Tudo no universo é luz. Não diz respeito à luminosidade. Ela diz respeito à consciência, a entendimento. Você é feito à imagem de Deus, portanto você é luz. Você é um entendimento evoluído. O que está acima está embaixo. No macrocosmo, universo, e no microcosmo, eu. Um espelha no outro. O que está escrito em 1 Coríntios. Mas então veremos face a face. O universo é holográfico. E cada parte contém o todo. Então você não está separado do divino. Você é o divino experienciando a limitação. Agora vamos lá. Se tudo isso é verdade, surge uma pergunta crucial. Como diabos nós esquecemos tudo isso? Como seres de luz infinita e de conhecimento tão rico acabaram presos em corpos tão densos, esquecendo completamente quem são? Para você entender isso, nós vamos precisar falar um pouquinho da geometria sagrada. Porque a resposta está nos padrões que estruturam toda essa realidade. Pessoal, nós temos alguns minutos de live. Não sei se vocês estão acompanhando na mesma profundidade do que o assunto precisa. Digita aqui um comentário, fala alguma coisa a respeito. A cada parte, vai enriquecendo o conteúdo. Perguntas, comentários, esclarecimentos, entendimento de luz que alcançou a sua consciência. Coloca aqui o que nós possamos comentar em outro momento. Sugestões. Que agora nós vamos falar um pouquinho de geometria sagrada. E é disso que começa a trazer respostas que outrora nós não tínhamos. E que nós vamos enxergar o próximo, e mente acima de tudo, com mais misericórdia. Mesmo aqueles que insistem em transgredir, em trair tua confiança, em trair o entendimento que você alcançou. Está escrito assim, em uma palavra. Misericórdia quero. Aquele que entende essa mensagem, guarda no coração. A geometria sagrada, ela é uma linguagem da criação. Nós vamos falar mais ou menos 20 minutos, talvez. Né? Essa linguagem da criação, nós vamos falar assim. Agora nós vamos entrar em um dos conhecimentos mais profundos e antigos de toda a humanidade. Conhecimento que foi guardado em templos, em sociedades secretas, em textos sagrados codificados. A geometria sagrada, ela é uma linguagem que o Criador usou para estruturar toda a realidade. Não apenas formas bonitas. São códigos, são frequências, são os algoritmos do universo. Por exemplo, a flor da vida. Olha para esta imagem aí. Ela se chama a flor da vida.
Vocês veem círculos sobrepostos, criando um padrão perfeito de pétalas, como se fosse uma flor. Esse símbolo ele foi encontrado. Ele foi encontrado gravado no templo de Osíris, no Egito. 5.000 anos, um pouco mais, atrás. Em sinagogas da Galileia. Em mesquitas na Turquia. Em templos budistas na Índia. Em toda parte onde existiu uma civilização avançada, foi encontrada a flor da vida. Agora eu te pergunto, por quê? Por que culturas separadas por milhares de quilômetros e milhares de anos, todas reverenciam o mesmo símbolo? A resposta é que ele é um símbolo descoberto. E ele existe uma estrutura fundamental da realidade. Em uma estrutura de embrião humano nos primeiros dias. A divisão celular segue esse padrão. A organização de colmeias de abelhas segue esse padrão. A estrutura molecular do DNA segue esse padrão. A disposição de átomos em cristais segue esse padrão. A formação das galáxias serve esse padrão. Esse é o padrão da vida. É o padrão da vida mesmo. Daí o nome Flor da Vida. Mas aqui está o que é realmente impressionante. Dentro da Flor da Vida, você encontra todos os símbolos sagrados como se ela fosse o código-fonte de onde tudo se desdobra. E dentro dela você pode extrair o fruto da vida, que são 13 círculos específicos. O cubo de Metatron. Os 5 sólidos platônicos. A semente da vida. O ovo da vida. E a árvore da vida cabalística. Vou citar um exemplo aqui. O cubo de Metatron é especialmente importante. Metatron, na tradição cabalística, é o anjo mais próximo de Deus. O escriba celestial. E o seu cubo contém 5 platônicos. Vou explicar um pouquinho o que são esses 5 platônicos. Deixa a imagem aí. Vamos seguir o roteiro. Os sólidos platônicos são as únicas 5 formas tridimensionais que podem existir, onde todas as faces são iguais, todos os ângulos são iguais e todos os vértices tocam perfeitamente em uma esfera. São eles: o tetraedro, 4 faces triangulares, elemento fogo; cubo hexaedro, 6 faces quadradas, elemento terra; octaedro, 8 faces triangulares, elemento ar; dodecaedro, 12 faces pentagonais, elemento éter, espírito; icosaedro, 20 faces triangulares, elemento água. A ciência moderna descobriu que cristais se formam nessa geometria. Vírus se formam também nessas formas. Moléculas complexas seguem esses padrões. A própria estrutura do espaço-tempo pode ser icosaédrica. Mas, então, quando Deus disse haja luz, é só o começo. E começou a criar, ele usou estes padrões geométricos como molde. Não é mágica arbitrária. É geometria, é matemática. É a linguagem do Logos, o verbo. Em João 1:1,
Ele disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui, ele é a tradução do Logos, e Logos significa razão, lógica, proporção, ordem, padrão, matemática. Deus criou através de padrões geométricos precisos tudo o que foi criado. Vamos falar do campo de touros, como está na imagem aí. Agora, de todas as formas geométricas, existe uma que é mais fundamental, a mais presente, a que rege tudo, do átomo até a galáxia. Chama-se toros, ou campo toroidal. Imagine uma rosquinha, um donut. Agora imaginem esta rosquinha que está em rotação consciente e constante. A energia entra por cima, no centro, flui ao redor da superfície e sobe de volta pelo buraco do meio em um loop infinito. Esse padrão, meus amigos, é universal. No micro, átomo, os prótons no centro, elétrons girando em um padrão toroidal. Na célula, núcleo no centro, organela seguindo o fluxo toroidal. A maçã, se você corta ela ao meio, veja o padrão toroidal das sementes. Está entendendo a maçã? Nós vamos chegar lá. No médio, né? Primeiro nós falamos no micro, agora nós estamos falando no médio. O seu coração, campo eletromagnético, em forma de touros. Pulmões, fluxo de ar. Segue touros. Seu corpo inteiro, a aura é um campo toroidal. Agora vamos falar no macro. A Terra, campo magnético, um toros gigante. Sol, heliosfera, é toroidal. Galáxia, Via Láctea, é um toros em espiral. O universo pode ser um toros hiperdimensional, porque o toros, ele é um ciclo de expansão e contração, de exalação e inalação. É o próprio ato de respirar da criação. E o que significa espírito em latim? Expirare. Respirar. Espírito Santo não é uma pomba flutuante, branquinha. É o sopro de Deus. É este movimento toroidal de energia que anima tudo. Em Gênesis 2 diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O que é esse sopro? O sopro não é literal. Ele é um campo toroidal de energia sendo estabelecido. É o toros sendo ativado em você. E enquanto você respirar, enquanto o seu coração bater, você está mantendo esse toros funcionando. Agora, atenção para essa parte crucial. No toros, a energia tem um ciclo específico. A energia parte do centro, do espírito puro, desce pela superfície externa, tornando-se cada vez mais densa, cada vez mais material, e atinge o ponto mais baixo, que é a matéria completa. Então ele sobe de volta pelo centro, tornando-se cada vez mais sutil, mais espiritual, até retornar ao topo. Agora, qual que é a revelação de tudo isso?
Isso é a jornada da alma. Este é o plano divino verdadeiro. O Espírito desce na matéria para experienciar a limitação, a dualidade, a densidade. Então, ascende de volta, levando consigo a experiência da sabedoria. Ou a sabedoria retirada da própria experiência. Se essa live está tocando o seu coração e se está despertando algo em você, siga, comente, compartilha. Ajuda o nosso canal a crescer. Se você sentir que deve fazer uma doação para o canal, está aqui o QR Code na tela. Você pode contribuir para nos ajudar. Para você se conectar, como que Jesus fez? Ele falou assim, por isso Jesus disse, em João 3,13, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ele tá descrevendo o Toros. Para subir, você primeiro tem que descer. Você é um ser espiritual que desceu para este plano material. E o seu propósito é ascender de volta. Mas de uma forma consciente, de uma forma despertada. Em Apocalipse 21:6, está escrito assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se você se acha demais, já tem alguém que é o primeiro, o Alfa. Ele já é o primeiro. Então pode vir para trás da fila um pouquinho. Agora, se você se vitimiza demais, eu sou o último, eu sou mais fraquinho e você é a vítima, já tem alguém que é o último também. Ele é o princípio e ele é o fim, ele te empurra para o meio. Nós somos todos iguais. Estamos todos no meio. O alfa, princípio, e o ômega, fim, não são pontos diferentes. São o mesmo ponto. É um círculo, é um torus. Você começa no espírito, desce para a matéria e retorna ao espírito. O fim é o começo, é o ciclo eterno. Em orações, eu já ouvi alguém falar assim, você começa na carne e termina em espírito. Tanta coisa hoje faz sentido quando a gente vai se aprofundando. Pessoal, eu sei que isso aqui é denso, mas são conceitos muito profundos. Então preste bem atenção. Vocês estão entendendo por que vocês já sabem disso em um nível profundo da alma? E que eu só estou, talvez, lembrando vocês? Escreve aqui nos comentários se vocês conseguem visualizar esse campo toroidal. Se vocês conseguem sentir que você é um Toros, gigante de energia. Diz Nietzsche, eu sinto, eu sou. Então, vamos recapitular, para depois a gente ir para essa árvore do Jardim do Éden. A flor da vida é o padrão blueprint da criação. Os sólidos platônicos são os tijolos do universo. O Toros é a forma dinâmica que rege todo o movimento de energia. E você é um Toros. Espírito descendo, experienciando e ascendendo. Agora, se as escrituras são codificadas, e se a geometria sagrada é a linguagem da criação, então, onde essas duas coisas se encontram? Na história do Jardim do Éden, porque lá no Jardim do Éden não é um lugar, é a sua anatomia, que nós vamos descobrir agora. As duas árvores do Éden, essa parte talvez tenha em torno de 25 minutos, as duas árvores da vida, a revelação anatômica. Eu acredito que tem mais gente
com necessidade de ouvir tudo isso. Compartilhe o nosso canal. Compartilhe esse conteúdo para o teu amigo religioso, para o teu pastor, para o teu padre, para o teu amigo que prega para você, que anuncia, que tem o bom desejo de levar a palavra da vida. Agora nós chegamos numa das maiores revelações das Escrituras. Eu garanto que você nunca ouviu isso em um púlpito ou em um altar. Porque os pastores ensinam isso, se os pastores ensinarem isso numa igreja, a igreja deles vazia. As pessoas perceberiam que elas não precisam de intermediários. Assim é também aqueles mentores, aqueles coachings e aqueles que você segue e idolatra. Heróis que vão resolver o problema do mundo. Foi plantado, né, que nós teríamos um super-herói vindo da água, do mato, do ar, da atmosfera, do universo. Em Gênesis 2:9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha duas árvores no meio do jardim. Uma é a árvore da vida, e a outra a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Onde que é esse jardim aí? Alguém já procurou lá no Iraque? Eu já vi até vídeo falando que é na Turquia, que é perto do mar Mediterrâneo. E utilizaram um mapa que você conhece como o Mapa Mundi Atlas para tentar especificar essas regiões. E santificando o que ele mesmo já fez santo pelo próprio ato da criação. Você, eu e qualquer um, qualquer nação. Então, já vi pessoas procurando na Turquia, no Iraque, em algum lugar lá no Oriente Médio. Você não vai achar. Você vai achar aqueles que conhecem o conhecimento sagrado e honram o conhecimento sagrado e desenvolvem culturas e conhecimentos e estruturas magnânimas por exercer da forma sagrada, honrando o que é o santo do santo, que é outro termo que nós vamos falar. Mas por que o jardim do Éden, então, é o seu corpo? E essas duas árvores estão dentro de você? Sim. Sistema cardiovascular, seu coração e seus vasos sanguíneos. Faz um favor para mim agora e para você. Feche os seus olhos por um segundo e visualize o seu coração no centro do seu peito, no meio do jardim do seu corpo. Deles saem vasos sanguíneos que se ramificam e ramificam e ramificam mais ainda, como se fossem os galhos de uma árvore. Artérias, veias capilares. E uma árvore literal que está dentro de você. E o que essa árvore faz? Ela leva a vida. Ela bombeia o sangue, que é a vida. A Bíblia diz em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. A árvore da vida é o sistema que mantém você vivo fisicamente. É o coração e toda a rede de circulação. Agora vamos falar um pouco da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal. É o seu sistema nervoso central, seu cérebro e a sua medula espinhal. De novo, fecha os seus olhos. No topo do teu corpo está o teu cérebro, como a copa de uma árvore. Dela desce a medula espinhal, o tronco. E da medula saem os nervos que ramificam para todo o corpo, que são os galhos. Outra árvore literal dentro do teu corpo. E o que essa árvore faz?
ela processa informações, ela interpreta o mundo, ela experimenta a dualidade, prazer, dor, calor e frio, bem e mal. Ela te dá conhecimento do mundo material, o simbolismo. Por isso ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o sistema nervoso é o que te permite experienciar a dualidade de um mundo físico. Agora, vamos reler a história da queda com esse entendimento? Deus disse assim: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão comeu da árvore e morreu na hora. Foi isso que aconteceu? Não. Ele viveu 930 anos, segundo Gênesis. Então, que morte é essa? A morte não é física, a morte é espiritual. É a morte da consciência e do seu verdadeiro eu. Comer da árvore significa identificar-se completamente com o seu sistema nervoso, com o corpo físico, com a experiência material. Significa esquecer que você é espírito eterno. Quando você nasce neste mundo, você vem puro. Os bebês estão conectados de uma forma única. Crianças pequenas vê aura, têm amigos imaginários, que podem ser espíritos que vivem no momento presente deles. Mas conforme você cresce, a sociedade te programa e te diz assim: você é fulano de tal, e te dá um nome. Você é o seu corpo, e criam padrões: gordo, magro, alto, baixo. Você é o seu gênero, masculino e feminino. Você é uma raça, japonês, preto, amarelo, azul. Você é um doutor, advogado, médico, professor, técnico em TI, desenvolvedor, programador. Até algumas profissões não existiam antes. Estão começando a existir. Chegando mais próximo da programação da realidade, se tornando mais da autenticidade. Você é tua conta bancária, o que você tem. E lentamente você esquece. Você come da árvore do conhecimento. E você se identifica completamente com a matéria, com o seu ego, com a personalidade limitada. E nesse momento você morre espiritualmente. Você esquece que é Deus em forma humana. Mas espera aí. E a serpente? E essa serpente? Quem é a serpente? A serpente era o mais astuto de todos os animais. É o que está escrito em Gênesis 3, verso 1. Vamos se aprofundar no que é essa serpente? Essa serpente, ela é a energia Kundalini, na base da sua coluna. Ela fica enrolada no seu chakra raiz, como uma serpente enroscada. Ela é astuta, porque ela pode ser usada para o bem, seus desejos carnais. Aí é uma escolha. Vamos nos aprofundar mais nessa simbologia médica que você vê o caduceu. Duas serpentes enroladas num bastão com asas no topo. Isso representa a energia Kundalini, subindo pelos dois canais da coluna, Ida e Pingala, até o cérebro. As asas é a iluminação.
Então, Jesus disse assim em Mateus 10:16: sede prudentes como a serpente e inofensivos como a pomba. Ele não demoniza a serpente. Ele diz para usar a sabedoria da serpente. Porque a energia sexual, entre aspas, serpente, quando transmutada corretamente, leva à iluminação do Espírito, da pomba, do Espírito Santo. Então, nós vamos chegar num momento agora muito profundo, que é a queda do homem. Então, recapitulando a história do Éden, passo a passo, vamos lá. O jardim é o seu corpo físico. As duas árvores são os dois sistemas principais, cardiovascular e nervoso. Adão é o princípio masculino elétrico consciente em você. Eva é o princípio feminino magnético subconsciente em você. A serpente é a energia sexual Kundalini, na base da coluna. Comer da árvore é identificar-se totalmente com o corpo, com o ego. A morte é o esquecimento da sua natureza divina. E a expulsão do Éden é a descida completa na densidade material. Então vamos lá. Nós temos uma boa notícia. Gênesis 3,15 diz assim: entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então nós vamos continuar da seguinte forma. Ferir o calcanhar. A serpente é a energia sexual. Ficar presa na base é o calcanhar, quando desperdiçada. Então, ferir a cabeça da serpente é igual quando a energia sobe pela coluna e atinge a cabeça, o cérebro, a iluminação. A serpente é domada e é transformada em sabedoria. Vamos falar mais abertamente. Quando você tem desejos sexuais ou carnais, seja ele qual for, e você transforma isso em uma renúncia, como uma oferta, um jejum, um comportamento adequado, para que isso se torne uma energia crística que suba como uma iluminação, e você utilize essa iluminação para o seu caminho de volta, você está na elevação da energia. E você está trilhando o caminho de volta, na prática consciente dos chácaras inferiores, com a identificação da matéria, para os chácaras superiores, com o reconhecimento do espírito. Essa é forte. Então vamos lá. Vamos falar de uma parte bem interessante. A espada flamejante, que fala lá em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins, eles são os dois hemisférios do cérebro, esquerdo e direito. Eles guardam o centro. Na glândula pineal é o fogo da percepção, da discriminação, da sabedoria. E por que guarda? Ela guarda o caminho, porque você só pode retornar à árvore da vida quando você estiver em estado de unidade com Deus, com a sua consciência ativa na sua pré-existência. É um estado de unidade com Deus. Quando a sua consciência está ativa, você está nessa condição. Quando a sua pineal está desperta, quando o seu olho único está funcionando. Então vamos lá. Está escrito assim, Mateus 6:22.
A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando ele fala do olho, ele não fala do olho físico. Ele fala da glândula pineal. É o terceiro olho. Quando ela está boa, o inteiro é iluminado. E os teus sentidos não são somente espirituais, materiais. Eles são também espirituais. Você vê a verdade. Você retorna ao Éden e entende. Pessoal, eu não sei se vocês estão percebendo a profundidade disso. Mas a Bíblia não é um livro de histórias. Ela é um manual de anatomia espiritual. Cada história é um código para processos que acontecem dentro de você. Eu quero que vocês escrevam aqui, por favor, para você, não para mim. Isso que nós estamos fazendo ressoa com você? Isso faz mais sentido do que as interpretações do que você teve até hoje? Comentem. Dá uma comentada para nós. Curte e compartilha também.